Olá, eu me chamo Gabriela, sou estudante de agronomia na UFSC e hoje eu vou explicar dois temas fundamentais para análise de dados, que é a estatística descritiva e o gráfico boxplot. Então, eu vou explicar conceitos da interpretação e eu também vou mostrar no R quais são os pacotes que a gente usa, quais são como fazer esse gráfico, né, e como interpretar esse gráfico. Bom, passando rapidamente do que é a estatística descritiva, que é o conjunto de técnicas que nos ajudam a resumir e organizar os dados que a gente coleta. Ela usa medidas como a média, mediana, moda, desvio padrão, quartis e amplitude. E por que a gente estuda a estatística descritiva? Que ela dá uma visão geral rápida dos dados, ajuda a identificar valores fora do comum e prepara os dados para análise mais complexa e auxilia na tomada de decisões baseadas em informações reais. Agora a gente vai ver as medidas mais importantes da estatística descritiva, que é a média, que é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores, a mediana, que é o valor central, a moda, que é o valor mais frequente, o desvio padrão, que mostra o quanto os dados estão dispersos, os quartis, que dividem os dados em 4 partes iguais, e a amplitude, que é a variação total, sendo a máxima menos a mínima. Agora, o que é um boxplot? O boxplot ele é um gráfico de caixa que ele representa visualmente a estatística descritiva, mostrando o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo, e os valores extremos também. Aqui eu trouxe um gráfico boxplot, que é o mesmo gráfico que a gente vai reproduzir no R. Em azul ali a gente tem a mediana, que se ela estiver no centro da caixa, a distribuição é simétrica. E se ela estiver deslocada na caixa, ela indica a assimetria. E nós temos um ponto fora do padrão, que eles ficam fora da caixa, podendo ser erro ou um dado importante. Agora a gente está aqui no RStudio, que é o software que eu falei que a gente ia utilizar. Eu criei uma pasta no meu computador onde eu coloquei os dados que eu vou usar, que ele está numa tabela com o nome de Eucalipto, e o script que ele já está pronto aqui no R para facilitar a explicação. Aqui a gente tem os dois pacotes que a gente vai usar do R, que é o Rio e o Tidyverse, e para a gente selecionar esses pacotes a gente dá Ctrl Enter, então em todas as funções do R a gente dá Ctrl Enter, e eu nomeei como DF o Eucalipto, que é o dado que eu vou utilizar. Então, quando eu dei Ctrl Enter, ele veio aqui para o canto direito e ele já está aqui dentro do R, com todas as informações que eu preciso, tanto as colunas de plantio dos eucaliptos, quanto DAP, circunferência, enfim. Então, agora a gente vai fazer a estatística descritiva, que é usando as funções para média, mediana, enfim. A gente usa a função min para média, usando sempre o DAP, que é o diâmetro, a altura do peito. E conforme a gente vai dando Ctrl Enter nessas funções, então a gente pode ver que tem a média, a mediana, a amplitude, desvios, a variância, desvio padrão, coeficiente de variação, a gente vê que ele vem aqui para o lado. Só que para organizar melhor, a gente usa o pacote Deplir, onde a gente faz todos esses cálculos para cada uma das colunas. Então, o próprio RStudio ele cria uma tabela onde a gente, usando esse pacote Deplir, é criada uma tabela onde a cada coluna, foram 5 colunas de eucalipto medidas, né? Então, a gente tem a média de cada uma das colunas separadamente, a mediana, então fica mais organizado e mais fácil de interpretar os dados. E agora aqui embaixo a gente tem o gráfico, a gente fez um gráfico de dispersão primeiro, antes do boxplot, que a gente usa a função ggplot, e o nome do gráfico é um gráfico de dispersão, né? Um gráfico point, então a gente usa a função de point para fazer esse gráfico que tem esses pontinhos, que o objetivo dele é avaliar a relação entre o diâmetro, a altura do peito, que é o DAP, e a circunferência do caule. E como interpretação desse gráfico, a gente tem que se os pontos formam uma tendência crescente, há correlação positiva. Então, quanto maior o DAP, maior a circunferência.
E caso eles estejam muito dispersos ou sem um padrão, indica baixa correlação. Então, a conclusão que a gente tem é que, como o DAP e a circunferência mede de características relacionadas do tronco, é esperado um padrão positivo desse gráfico. E aqui a gente tem agora o gráfico boxplot, que a gente usa também a função ggplot para fazer o gráfico, usando o geom boxplot, que é o nome do gráfico. E aqui esse gráfico é o mesmo que eu coloquei lá no slide anteriormente. A interpretação que a gente tem dele é que a linha no centro da caixa, como eu falei lá que estava no quadradinho azul, é a mediana, né? A altura da caixa são os quartis. E a gente tem o ponto aqui que ele fica mais separado, que ele é um ponto externo. E a diferença das médias indica a variação no crescimento entre as linhas. Então, a gente conclui que esse gráfico, na linha 5, ele tem um DAP médio menor, indicando um crescimento reduzido dessa coluna, né, da coluna 5, linha 5. E as outras linhas, ela tem os DAP médio próximo de 13 e 14 centímetros, mas a variabilidade deles é diferente. Então, usando o RStudio, a gente pode ver que existem várias funções dentro do R, tanto para fazer gráficos, como boxplot e gráfico de dispersão, quanto outros diversos gráficos que a gente pode fazer usando esse software. A gente pode fazer tanto a estatística descritiva, que foi o que a gente fez aqui, como outras estatísticas aqui dentro. A gente pode fazer como a nova, análise de regressão, correlação, enfim. Tem várias funções, então é um software muito interessante de ser usado e explorado, né, para entender quais funções usar e como se aprofundar nessa parte de estatística.